para entregar o teu filho nas tuas mãos. Usa mais uma vez como um canal de bênção para nós, ó Deus. Abençoa que nesta tarde tão maravilhosa nós possamos sair daqui mais abençoados através da tua palavra que o teu filho vai trazer. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória. Pessoal, uma vez com a paz do Senhor, agradecendo essa rica oportunidade a qual foi concedida pelo pastor Toninho e a irmã Sheila, missionária. Amém, irmãos? É uma satisfação estar aqui mediante a uma família que vai reinar junto com o nosso Deus, que está próximo de acontecer esse dia, porque a cada momento que se passa, as coisas vão se complicando aí fora e muitos não estão acreditando no que vai acontecer. Amém, irmãos? Prometo que eu não vou tomar muito tempo. Amém, irmãos? Porque não é por muito falar, aleluia, mas sim a palavra de Deus que vai confortar os nossos corações, que fica em Ezequiel 47. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmão? O texto da palavra: a corrente das águas profunda. Amém? E depois disto, um homem me fez voltar a entrar na entrada do templo. E eis que saía água debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora e até a porta exterior que olhava para o oriente, e eis que corria águas ao lado direito, e saiu aquele homem para o oriente, e tendo na mão um cordão de medir, e mediu 1000 covardes, e me fez passar pela água que me dava pelo tornozelo, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Amém, irmãos? Pode tomar seus assentos, dando glória, aleluia. Amém, irmãos? Não é obrigado você glorificar ao nome do Senhor. Amém, meu irmão? A palavra do Senhor, a qual Deus me deu quando eu estava na minha casa, depois que eu recebi a visita do meu amado Toninho, pastor, e da missionária Sheila, eu já entrei para a minha casa já pensando, porque a gente se preocupa. Aquele que não se preocupar com as coisas de Deus, ele pode desistir, irmãos, porque Deus não está com ele, porque ele também não está se preocupando com as coisas que é de Deus. Como Ezequiel, irmão, se você puder parar em Ezequiel 37, Ezequiel foi levado para o meio de um vale de ossos secos, ossos sequíssimos, para você ver que esse texto, quando começa a responsabilidade
de Ezequiel, a qual Deus botou em suas mãos, foi uma coisa muito profunda, uma responsabilidade muito grande. Se você deparar, Ezequiel poderia muito bem se engrandecer mediante aquilo que o Senhor botou em suas mãos. Mas Ezequiel, a momento nenhum, ele se engrandeceu. Ele falou, voltou a palavra ao Senhor: Senhor, tu sabes, porque o Senhor tinha mandado ele profetizar mediante ao vale de ossos secos. Aleluia, Deus. E nós vamos aqui para esta palavra aqui, irmãos, a qual Ezequiel, entrando, mediu um homem, um anjo. Como tem pessoas, pastor, às vezes eu fico olhando, observando, para poder você ver um anjo, tem que ter intimidade com Deus. Glória! Tem que ter muita intimidade com Deus. Oh, glória! Ezequiel era um homem que ele tinha intimidade com Deus. É por isso que esse homem ele veio e mostrou para Ezequiel, e ele mediu 1000 covados. E esses 1000 covados que ele mediu, a água dava no tornozelo de Ezequiel. Mas como Ezequiel era um homem que queria profundidade para com Deus, ele seguiu adiante. Tem pessoas que a água dá pelo tornozelo dele, ele já está recuando, não quer ir adiante, porque tem medo. Mas como Ezequiel era diferente, Glória a Deus. a água deu no tornozelo de Ezequiel, e Ezequiel continuou com aquele homem. E aquele homem tornou a medir mais 1000 covados. E Ezequiel continuou indo. Eu creio que Ezequiel olhou para aquele homem e falou assim: olha, você pode medir, porque eu vou entrar nesta água. Eu vou adiante, porque eu quero intimidade para com Deus. Glória a Deus. E quando ele mediu mais 1000 metros, a água veio ao joelho de Ezequiel. Que Ezequiel não recuou. Tem pessoas que não querem se aprofundar mediante a obra de Deus, não quer ter uma intimidade com Deus, não quer sair de dentro da sua casa para poder glorificar ao nome do Senhor. Acha que dentro de casa ele vai conseguir grandes coisas. Se brincar, ele vai morrer espiritual. Porque as lutas vão vir, as batalhas vão vir. E aquele homem continuou medindo 1000 covados. E Ezequiel se aprofundando mediante as águas. Que rio é esse? Esse rio é imenso. Se você deparar, ele está medindo 1000, mais 1000, mediante. Ah, Jesus amado, é muita profundidade para com Deus, é muita coisa a qual Deus está nos dando, irmãos. E nesta tarde, irmãos, quando eu passei por aquela porta, eu já entrei sentindo a presença do Senhor, porque o Senhor falou comigo: meu filho, olha como você não recuou quando eu fiz o convite. Aleluia. E quando o homem mediu mais 1000 covados, Ezequiel foi adiante. E esses 1000 covados, a água veio ao lombo de Ezequiel. E Ezequiel entrou para dentro daquela água, nas profundezas da água. Ah, Jesus, a água era corrente, irmãos. Como Deus vem, irmão, pegar a mim e a você para entrar nas profundezas das coisas que Deus tem para nos dar. Nós temos, irmãos, que largar tudo e ir adiante ao que Deus quer e o que Deus tem para nossas
Eu poderia estar na minha casa, fazendo meus afazeres, a qual um trabalhozinho que Deus me deu na minha casa. Eu poderia estar lá, mas não, eu falei não. A responsabilidade é maior. Eu tenho que ir sim, Senhor. Eu já entrei falando, meu pastor, eu já entrei na minha casa falando, Senhor, eu vou lá sim, Senhor, porque eu tenho responsabilidade com as coisas que o Senhor tem comigo. Então eu vou levar sim, meu Pai. Eu vou lá sim, Senhor. Não importa, meu Pai, pode ter um sentado lá, Senhor, mas eu vou deixar a tua palavra, porque aquele coração tem que escutar, meu Pai, a tua palavra e receber de ti, Senhor. Glória a Deus. E quando a água veio ao lombo de Ezequiel, e Ezequiel, com certeza, ele falou para aquele homem: eu vou adiante, eu vou entrar sim, eu vou mergulhar, eu vou nas profundezas desse rio. Aleluia, glória a Deus. Olha, meu irmão, e aquele homem, ele ainda mediu, mas viu ainda, mas falou para Ezequiel: daqui você não pode passar, porque para lá só pode passar se souber nadar. É coisas profundas, meu pastor. Tem que saber nadar. Tem que saber nadar para poder entrar mediante as águas profundas, para atravessar aos mistérios de Deus. Não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer jeito. Glória! E tem pessoas que ficam falando: eu vi o anjo, que tanto anjo que eles vê tanto anjo, mas tem que ter intimidade, tem que levar uma vida de oração, tem que se prostrar mediante ao Senhor. Aleluia. E esquecer as coisas materiais deste mundo, para poder ter uma intimidade para com Deus. Oh, glória! Quando se fala de água, eu me lembro daquela mulher samaritana, que Jesus pede água àquela mulher. Aí aquela mulher olha como um judeu pede água a uma samaritana, porque eles não poderiam nem se falar. Glória a Deus. Enquanto mais chega perto um do outro. E como você vai tirar água daqui, se você não tem uma caneca para pegar esta água? Abate cantará. Deus está na casa, irmãos. E aquela mulher olha para ele olha para ela e fala: mulher, desta água que eu estou te pedindo, certamente vou ter sede, mas da água que eu te der, tu não terás sede, porque a água é pura, a água é purificada, é a do trono do reino da glória. Esta água que nós bebemos, ela não mata a sede, ela não assassina a nossa sede, mas a água que desce do trono da glória, que está descendo nesta tarde para nossas vidas, para nossas almas, esta água, ela sim vai saciar a nossa sede. Coisas profundas mediante ao Senhor. Quando eu decidi na minha vida em beber esta água, a qual Jesus me oferecia, e eu só queria saber da minha vidinha lá fora, só queria saber das coisas terrenas, só queria saber da bagunça,
só queria saber da prostituição, só queria andar com pessoas que não iam me edificar em nada. Eu só queria saber de andar com pessoas erradas. E quando eu aceitei Jesus, até essas pessoas vieram me procurar e saber se eu estava realmente dentro da presença do nosso Senhor. Mas só que ele deparado com um novo homem, como a Bíblia diz. Eu creio. Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Ô glória! Como, Senhor? Como? Voltarei para o ventre da minha mãe? Não. Aleluia. Não. Eu creio. Tem que ser um novo homem. Fala o microfone. Pessoas que eu andava, eram matadores da cerâmica, que eram segurança. Pulou um homem da plataforma 13 e me apontou a mão desta forma e falou assim: homem, eu vou te resgatar para a minha presença. Aleluia! Queira você ou não, eu vou te resgatar para a minha presença, porque eu te escolhi e irei de te resgatar. Aleluia! Glória a Deus! Aquilo muito me comoveu. Com todo respeito, fui para o banheiro tomar banho. Estou tomando meu banho e pensando naquilo, porque a palavra de Deus, ela entrou no meu coração. Ô glória! Oh, glória! Aleluia! E aquilo muito me perturbou da maneira boa, porque eu não esquecia aquele momento, aquele homem em pé, me apontando, aquele homem grande, irmão, não era pequeno, ele era muito alto, e eu olhava para ele e falava: meu Deus do céu, que é esse homem? Saí do banho, não me contentei, dei a volta pela recepção, chamei o meu chefe e falei: eu preciso entrar aí dentro, porque tem um homem que eu quero ver ele, eu quero falar com ele. Mas ele sabia da situação, falou para mim: fala que eu mandei ele embora. Eu falei: não, você não pode mandar ele embora, porque eu quero conversar com ele. Não, você vai para casa, porque aqui você não vai entrar. Fui embora. No outro dia peguei a lista de funcionários. Aquele homem não estava na lista de funcionários. Aleluia! Andei, irmãos, 120 homens que trabalhavam pela parte da manhã. Não tinha este homem, porque todos eu conhecia. Briguei com um dos encarregados para ele me deixar lá dentro. Ele permitiu. Fiquei dentro do depósito. 10 horas da manhã, chegava ao segundo turno. Procurei o homem. Não tinha o homem. O meu horário era até as 2. Fiquei até as 8, que era o terceiro turno. O homem não existia no terceiro turno. E eu vim para minha casa, glorificando e engrandecendo ao nome do Senhor.
Naquele dia, eu bebi a água. A água que me purificou, que tirou os maus pensamentos. A água que me fez me afastar do pecado. A água a qual me tirou da lama. Oh, glória! A água a qual o Senhor veio trabalhando em mim e falou para mim: as vidas me pertencem, as almas me pertencem, não pertence ao homem na terra. Oh, glória! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu resolvi a ter intimidade com Deus, correr atrás de objetivo maior para a minha vida. Isso é objetivo. É correr atrás de Deus. É ter intimidade com Ele. Isso é riqueza. Isso é abundância. É a nossa riqueza, pastor. Nós somos ricos. Nós temos tudo. Em ter intimidade com Deus, em buscar a face do Senhor, em engrandecer ao nome do Senhor. Isso é que prevalece em nossas vidas. Outra hora estava nesse mundo perdido, achando que era o cara de pau. Cara de pau está aí fora, perdendo tempo. E olha o que Deus fez na minha vida. Não é demais. Eu era exagerado. E Deus falou: eu vou te travar. Eu vou puxar o anzol. Porque eu quero você me buscando. Eu quero você fazendo a minha obra, a minha vontade. Não a sua vontade. Porque você não se manda. Eu mando em você. Mas Ezequiel, ele foi cativo. Aleluia! Glória a Deus! Muitos pensam que para ter intimidade com Deus, aceitar Jesus e já ter a intimidade com Deus. Para ter intimidade com Deus, tem que pagar preço. Oh, glória! Tem que ser provado. Glória a Deus! Tem que ser caluniado. Glória a Deus! Perseverar. Porque a calma vem. Jesus, que fez tanta coisa, ele foi apontado. A vida de Ezequiel, irmãos, não foi fácil. Tem que carregar água, barro, para poder ser aprovado. Tem que botar cal nas mãos. Sem cal não adianta. Tem que ter um cal nas mãos. Tem que ser sofrido. Porque o que nós passamos não é nada. Não é nada. O que Jesus passou por mim e por você naquela cruz, fez tantas coisas boas, milagre, cura, libertação de pessoas endemoniadas, e assim mesmo Jesus não prestava. Ele não prestava.
sofreu, foi chicoteado, coroa de espinho, prego nas mãos, nos pés, do que nós passamos. Nós não passamos nada, irmãos, o que Ezequiel passou. Quem passa? Quem passa e vai glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Quando vem uma provinha, ai Jesus, não estou aguentando isso não, não dá para mim não, dá uma aliviada nesse negócio. Tem que pagar preço, tem que pagar para ter intimidade para com Deus, tem que pagar um preço. Aleluia, Jesus. Tem que correr atrás. Tem que fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Fazer a vontade da nossa carne é fácil. Fazer a nossa vontade é fácil. Aleluia. E fazer a vontade de Deus Glória a Deus. é espinhoso, é difícil, é complicado, é luta, é prova. Aleluia, Pai. Pessoas pensam que é fácil chegar, pastor. Pensa que é fácil chegar nesse patamar. Ah, não. Não é fácil ser pastor, não. É como se vê aí fora aí. Você encontra, aceitou Jesus, passa um mês sumido. Quando aparece o pastor, passa 2 semanas. Quando aparece presbítero, meu Deus, altar é coisa séria. Em Levítico 6,13 diz que o fogo cairá sobre o altar e a chama não se apagará, Oh, glória. porque o fogo é daqui de cima, é daqui para baixo. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. Porque se começar de baixo para cima tem alguma coisa errada. Então cai no altar. Cai no altar. Pega os sacerdotes e desce para a amada igreja. Aí contamina. E o maior sacrifício quem fez foi Jesus. Hoje nós temos que fazer a vontade dele, se aprofundar mediante as águas profundas, Oh, glória. buscar ele sem cessar, não questionar. Quando as provas vêm, as lutas vêm. Ezequiel chegou um momento da vida dele que ele orou e pensou que Deus não estava escutando a oração dele. E nós passamos por isso. Tem tempo nas nossas vidas que Aleluia. nós oramos e pensamos que Deus não está escutando as nossas orações, mas Deus está escutando. Eu creio. Então Ezequiel, ele queria entrar na profundeza das águas. E aquele homem falou para Ezequiel: não, Ezequiel, daqui você volta. Mas Ezequiel queria se aprofundar. Ezequiel queria ir bem mais profundo. Mas aquele homem segurou Ezequiel: Aleluia. daqui você não pode passar.
Aleluia, glória a Deus. Porque nós temos que ser obedientes. Quando Deus diz vai, você tem que ir. Quando Deus fala, não vai, não passe além do que Deus te mandar. Só vá até onde o Senhor permitir que você vá. Aleluia. Glória a Deus. A desobediência, ela mata, aleja. Então não vai desobedecer a palavra do Senhor. Então, nesta palavra, irmão, a qual Deus me deu nesta tarde, esse dia, que Ezequiel se aprofundou. E vamos se aprofundar mediante Glória. Aleluia. as águas Aleluia. que Deus tem para nos botar. São coisas profundas. E dentro dessa palavra, irmãos, fala de cura, fala de bênção, porque essa palavra é bênção para nossas vidas, irmãos. Porque nós somos mais do que abençoados. Quantos aí fora que não entendem o que nós passamos, chamamos de loucos. Esses loucos estão dando glória, aleluia ali. Que tanto eles verem, nunca eles vão entender o que nós entendemos. Eles até conhecem o nome por falar de Deus, mas não conhecem a Deus. E nós temos que passar a conhecer mais a Deus. Porque tem muitas coisas ainda que está por vir da parte do Senhor para a minha vida e as nossas vidas. Temos muito que conhecer ainda de Deus, irmãos. O que nós conhecemos não é nada que nesses homens da Bíblia conhecem. Esses homens conheceram, irmãos, como Enoque. Enoque andou tanto com Deus que hoje ainda é Enoque. Elias ainda é Elias. É por isso, irmãos, eu quero parar, mas Deus está mandando falar esse trecho. Que está perto do arrebatamento, irmãos. E nós vamos reinar 1000 anos com Jesus. E quando, irmãos, na grande tribulação, é por isso que eu estou voltando esse pedacinho aqui, vai descer esses 2 homens na terra, Enoque e Elias. Os nossos nomes, irmãos, no arrebatamento vai ser tudo trocado. Mas o nome de Elias e Enoque ainda são os mesmos. É um exemplo da Bíblia para mim e para você. Vamos fazer que nesses homens, irmãos, andar como Elias e Enoque. Glória a Deus, aleluia. Elias tinha autoridade, era abusado. E agora começou a voltar para a terra. Vai voltar mais do que abusado que era. Se ele tinha autoridade, vai vir com mais autoridade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Enoque, exemplo de homem, andou tanto com Deus Aleluia. que foi levado. Aleluia, glória a Deus.
Ezequiel, vou parar na palavra de Ezequiel. Outro exemplo. Aleluia. Homem que se aprofundou mediante a Deus. Homem que sofreu, mas não desistiu. Não desistiu. Perseverou, orou e Deus atendeu. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou parar por aqui, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus possa falar ao seu coração, mediante a esta palavra. Glória. Aleluia. Receba da parte do Senhor nesta tarde, porque Deus está na casa. Glória a Deus. Aleluia. Grandes coisas Deus irá de fazer em nossas vidas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós nesta tarde. E assim eu vou agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém.